E aí, pessoal, tá tudo certinho aí com vocês? Olha só, projeto Eu, Meu Livro e o Professor, não é verdade? A gente vinha numa sequência, 9 vídeos já, a 12ª edição do nosso livro, mas agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o vídeo número 10, mas a gente vai dar é como se fosse um vídeo extra, meio que interrompendo um pouco a sequência. Por quê? Porque saiu a medida provisória 739, que alterou o direito previdenciário. Vocês devem ter ouvido falar aí nos noticiários que essa medida 739, ela vem justamente para dar uma apertada nos beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez que estejam recebendo benefício por mais de 2 anos sem ter passado por perícia médica nesse período, porque o pressuposto é de que, muito possivelmente, muitos beneficiários já teriam condição de retornar ao trabalho, recuperaram sua capacidade laboral e estariam recebendo os benefícios, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez indevidamente, ok? Essa é a medida provisória 739. O que é que isso impacta no nosso estudo e no nosso livro? Teve uma republicação, é uma coisa nova, né? A medida provisória, ela foi republicada, fazendo uma consideração em relação à regra importantíssima e que vinha sendo cobrando em prova, que é a regra do 1/3. O que é que a medida provisória fez? Acabou, extinguiu a regra do 1/3. E o nosso livro traz a regra do 1/3, mas como é medida provisória e poderá haver ainda alteração, a gente vai ficar de olho, de butuca ligada, para justamente ver o que vai acontecer. Mas então, eu pediria a vocês que quem tem o nosso livro, vá lá na página 364, olha só, onde a gente faz essa consideração aqui, olha, perda da qualidade de segurado. Então, a gente explica a regra do 1/3. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data somente serão computadas para efeito de carência depois que o segurado tiver ali, ó, 1/3 da carência do benefício que ele esteja sendo requerido. Bem, no frigir dos ovos, somente 3 benefícios se submetem à regra do 1/3. Os 3 benefícios são esses aqui: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o salário maternidade. Ou seja, a partir da nova filiação, o segurado deve ter pelo menos 4 contribuições, que somada com a carência anterior, vai observar lá 12. Ok? Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar melhor. Não é? Então, auxílio-doença, a partir da nova filiação, o segurado deve observar pelo menos 4, que somado com a carência anterior vai observar 12. No caso de aposentadoria por invalidez também, a partir da nova filiação, 4, que somado com a carência anterior, 12. E no caso de salário e maternidade, a partir da nova filiação, 3, que somado com a carência anterior vai dar 10, correto? Era assim o dispositivo legal, artigo 24, parágrafo único. Ele foi revogado. E o artigo 27 foi incluído um parágrafo único, e é isso que eu quero dizer para vocês. Porque, olha só, por que ela foi republicada? Justamente por isso, eu apontei, inclusive, essa falha na medida provisória. O cara aqui é retadão, né? O cara aqui é retadão. Quando eu li a medida provisória, olha só meu entendimento, vê se vocês acompanham o meu entendimento. Quando a medida provisória e essa discussão, você melhora no seu entendimento da matéria, correto? Quando a medida provisória ela foi publicada, bem, se noticiou de que o governo queria apertar, ok? Então queria apertar ali os procedimentos, fazer novas perícias, extinguir, cessar pagamento de benefício, cancelar pagamento de benefício, beleza, tudo certo. E aí vem um artigo lá no final da medida provisória que diz assim: revogado o parágrafo único do artigo 24 da Lei 82/13. Aí, se a gente vai no parágrafo único do artigo 24 da Lei 82/13, é exatamente isso que a gente viu no livro agora. É a regra do 1/3. Ele extinguiu, ele revogou. Então, vem cá. Se toda a intenção da medida provisória é apertar a vida dos segurados, não é? Quando ele extingue a regra do 1/3, no meu entendimento, e era um entendimento correto, facilitou para o segurado. Aí, então, eu não entendi essa parte. Entenda. Então, o segurado já tinha, por exemplo, 2 anos de contribuição, correto? Então, já tinha 24 meses de carência.
Então ele já teria direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, tudo certinho. Aí ele ficou desempregado, então, portanto, depois de um período, ele perdeu a qualidade de segurado, ou seja, ele não teria mais proteção da Previdência. A regra do 1/3 fazia o seguinte: a partir da nova filiação, quando ele se reinserisse no mercado de trabalho, voltasse a contribuir, a regra do 1/3 diz, olha, você só pode usar aqueles 24 meses anteriores se você cumprir pelo menos 1/3 da carência do benefício, ou seja, 1/3 de auxílio-doença, 1/3 de aposentadoria por invalidez e 1/3 de salário maternidade, correto? Então, a partir da nova filiação, você segurado deve ter pelo menos 1/3 da carência do benefício para aproveitar a carência anterior. Quando veio a medida provisória e revogou isso, no meu entendimento a partir da nova filiação, o segurado já tem direito à aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, porque ele já tem a carência 24 da filiação anterior. Então a medida provisória foi republicada para consertar essa falha. Eles comeram mosca, eles querendo apertar, passaram a facilitar com o texto original da medida provisória 739. Então veio republicação da medida dizendo o seguinte, olha só, diz assim, aí incluíram um parágrafo único no artigo 27. O que é que o artigo 27 da Lei 82/13 dispõe? Dispõe aqui do início do prazo de período de carência, dizendo como deve ser feita a contagem da carência. Então, lá no parágrafo único diz assim, no caso de perda da qualidade de segurado, para o efeito de carência, para a concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário maternidade, o segurado deverá contar a partir da nova filiação com a carência integral. Nessa nova filiação, agora entendi. Agora o pessoal quis apertar. O cara pode ter 10 anos de contribuição, de contribuições, não é? Perdeu a qualidade de segurado, então ele tinha 120 contribuições, 120 meses de carência. Perdeu a qualidade de segurado, voltou a ser segurado, porque vida que segue, gol da Alemanha, não é? Vida que segue, gol da Alemanha, ele volta a ser segurado. Bem, aí agora ele fica doente, logo no 5º mês. Na regra anterior, ele teria direito, porque no 5º mês ele cumpriu 1/3 da carência do auxílio-doença, mas agora não mais. A partir da nova filiação, o cara deve observar 12 contribuições. Ou então, mas ele já não tinha carência anterior, beleza, mas a partir da do novo texto legal, a partir da nova filiação, deve-se observar integralmente o período de carência desses 3 benefícios. Então, galera, quem tem o livro, quem não tem o livro, pega o livro que tem, não é? Então, quem tem o nosso livro, página 364, é o item 24.4, a gente vai ter que dizer o seguinte para esse item, vamos aguardar. Mas se houvesse uma prova hoje, esse item ele estaria revogado, prejudicado, ok? Então tudo isso aqui, tudo isso aqui deixaria de existir para uma prova hoje. Tranquilidade brasileira? Bem, deixa eu utilizar a lousa para deixar mais claro ainda, porque eventualmente pode ter alguém que ainda não estudou direito previdenciário e que não está entendendo muito bem. Pois então, vou tentar ser didático, mais didático nesse sentido. Então, olha só. Medida provisória 739, olha só, ela revogou o parágrafo único, depois você vai lá na lei, não é? Do artigo 24 da Lei 82/13 e adicionou o parágrafo único no artigo 27, tudo isso Lei 82/13/91. Então, a regra do 1/3, ela resta revogada. Não existe mais a regra do 1/3. Ou seja, vamos lá? Segurado, vamos pensar na vida laboral de um segurado. Salário de contribuição 1, ou seja, remuneração 1, remuneração 2, remuneração 3, remuneração 4, remuneração 5, remuneração 6, remuneração 100, olha só, pode ter, ele já tem 8 anos e uma cacetada de meses aí, né? 8 anos e 4 meses, então ele tem 100 remunerações, mas ele foi aqui dispensado.
ou então cessaram as suas contribuições, ele está dispensado. Então, ele vai gozar de um período aqui chamado período de graça, onde ainda estará protegido, mas em um determinado momento, o que é que acontece com esse segurado? Ele perde, olha só, ele perde a qualidade de segurado. Ele perde a qualidade de segurado. Ora, ele perdeu a qualidade de segurado, então, portanto, olha só, vão se passando os meses, os anos, mas em algum momento no futuro, não é? Vida que segue, gol da Alemanha, não é assim? Vida que segue, gol da Alemanha. Então, vamos lá. A partir daqui, ó, nesse momento, ocorre uma nova filiação. Ô Ítalo, o que seria essa nova filiação? Bem, ele se reinseriu no mercado de trabalho. Estamos imaginando aqui que esse seja um segurado empregado. Trabalhava numa indústria, passou 8 anos numa indústria trabalhando, depois ele foi dispensado, aí passou uma cacetada de anos sem conseguir, desempregado. Então, em algum momento, ele perde a qualidade de segurado. Então, nesse período aqui, ó, ele não tem proteção alguma. Ele está totalmente desprotegido nesse período, enquanto que nesse período aqui ele tem proteção. Mas nesse período aqui ele já não tem proteção quando houve a perda da qualidade de segurado. Mas vida que segue, gol da Alemanha, ocorre a nova filiação, ele volta ao mercado de trabalho, pronto. A medida provisória 739 diz que ele deve cumprir agora a carência total do benefício que esteja sendo requerido. Então, portanto, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, ele tem que observar 12 contribuições. E salário maternidade vai ter que ser observada 10 contribuições, ok? Então, a regra de 1/3 resta revogada. Tá tudo massinha com você? Ficou legal? Acho que sim, não é? Então, pega no seu livro, ou pega no nosso livro, se você tem o nosso livro, o Curso de Direito Previdenciário, 12ª edição, vai lá no item 24.4, na página 364 e bota lá, medida provisória 739. Tranquilidade com você? Tá tudo bem aí? Tá tudo massa? Bem, aproveitando esse vídeo, você deve estar vendo esse vídeo ali no Facebook, se for o caso, mas você saiba que a gente está com um site, não é? Nosso site está na área, que é o Prof... Vou botar ali. Deixa eu botar aqui. Nosso site está na área, que é o Prof. italoromano.com.br. E aí o que é que acontece? Esse projeto Eu, Meu Livro e o Professor tá todo organizadinho, não é? Eu, Meu Livro e o Professor está todo organizado lá no site. Então, ainda que você esteja vendo no Facebook, tá massa, tá tudo legal, mas lá no site tá tudo organizado, porque no Facebook fica meio bagunçado, não é? Então fica meio desorganizado, some, fica lá para baixo. Então no site tá totalmente organizado, então tá massa, beleza? Vamos juntos nessa caminhada. Valeu, galera, para chegar voando baixo num próximo concurso que caia direito previdenciário, beleza? Tudo de bom para você. Vamos juntos nessa caminhada. Fique bem. Vamos que vamos. Desculpem, botei aqui a logomarca do Se Joga Vida. Só um instante, cadê aqui? Isso é o projeto Eu, Meu Livro e o Professor.